Ele salvava vidas, todos os dias, dezenas delas, com mãos firmes, decisões precisas e um conhecimento que poucos possuíam. Mas, naquele plantão, seria a vida dele que precisaria ser salva. Num hospital comum, entre corredores frios e olhares cansados, havia um médico brilhante, respeitado, temido, admirado, mas também arrogante. Ele tratava as pessoas como números, como casos clínicos, como problemas a serem resolvidos e esquecidos, até que uma simples senhora entrou pela porta, curvada, frágil, invisível aos olhos de quem não queria ver. E com ela entrou um passado que ele jamais imaginou reencontrar. Um pequeno medalhão caiu no chão. O som foi quase imperceptível, no meio do caos do hospital. Mas em segundos, aquele objeto mudaria tudo. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo começou a desmoronar. Tudo o que ele havia construído para se proteger começou a rachar. O que aquele objeto escondia? Quem era, na verdade, aquela mulher que ele tanto desprezou? Como é possível que dois estranhos carreguem o mesmo segredo? E como um coração endurecido pelo orgulho pode voltar a sentir? Antes de descobrir o desfecho desta história, antes de entender como tudo se conecta, precisamos voltar ao momento exato em que o destino decidiu intervir, o momento em que duas vidas, separadas pelo tempo, finalmente se encontraram, o médico e a mãe que o tempo separou. O relógio marcava 6 da manhã, quando as portas automáticas do Hospital São Lucas se abriram mais uma vez. O cheiro de desinfetante, misturado ao café requentado da máquina do corredor, já fazia parte da rotina. Médicos arrastavam os pés após plantões intermináveis. Enfermeiras corriam de um lado para o outro, tentando dar conta de demandas que nunca cessavam. E os pacientes esperavam, sempre esperavam. No meio daquele caos organizado, entrou o Dr. Henrique Almeida, 38 anos, formado com honras, especialização no exterior, currículo impecável, mas havia algo nele que nenhum diploma conseguia esconder. Uma frieza que gelava qualquer ambiente por onde passava. Henrique atravessou a recepção com passos largos e irritados. O jaleco branco esvoaçando atrás dele, como uma capa de superioridade, jogou a pasta de couro sobre o balcão com força suficiente para fazer a recepcionista dar um pulo na cadeira. Mais um plantão. Eu não acredito. Já falei que não sou pago para cobrir a incompetência dos outros. Onde está a equipe de enfermagem? Alguém aqui trabalha de verdade? Ou todo mundo só sabe enrolar? Sua voz ecoou pelo corredor. Alguns baixaram a cabeça. Outros desviaram o olhar. Ninguém ousava confrontá-lo. Henrique era brilhante e sabia disso. E fazia questão de que todos soubessem também. Ele não olhava nos olhos de ninguém, não cumprimentava, não sorria. Para ele, aquele hospital era pequeno demais, os colegas eram lentos demais. E os pacientes? Bem, os pacientes eram apenas mais um incômodo entre ele e o final do expediente. Henrique pegou a prancheta com as fichas do dia, bufou alto e começou a folhear. Los Condes Dem, como quem analisa contas atrasadas. Foi nesse exato momento que ela entrou. Uma senhora idosa, curvada pelo peso dos anos, apoiava-se numa bengala de madeira, gasta. Cada passo era uma luta. Cada respiração parecia doer. O cabelo branco estava preso num coque simples, e as roupas, limpas mas remendadas, contavam a história de uma vida de sacrifícios. Ela atravessou a porta principal devagar. Muito devagar, com aquele jeito de quem carrega o mundo nas costas, mas ainda assim não desiste de seguir em frente. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar o médico no balcão. Um brilho surgiu naquele olhar cansado. Não era só esperança, era algo mais profundo, algo quase maternal. Com dificuldade, ela se aproximou. Cada passo a consumia, mas ela não parava. Quando finalmente chegou perto de Henrique, segurou a beirada do balcão para se equilibrar e, com a voz trêmula e baixa, disse: "Moço, por favor, estou com muita dor no peito. A noite inteira não consegui dormir. O senhor pode me ajudar?" Henrique nem ergueu os olhos da prancheta. "Espere a sua vez, senhora. Tem muita gente aqui. Todos estão doentes. Não é só a senhora. Pegue a senha e sente ali." O tom era seco, cortante.
desprovido de qualquer traço de humanidade. A mulher ficou parada por um instante, como se aquelas palavras tivessem arrancado o pouco de força que ainda lhe restava. Os lábios tremeram levemente. Os olhos se encheram de água, mas ela engoliu o choro. Então, devagar, deu um pequeno sorriso. Daqueles sorrisos tristes que as mães dão quando entendem que o filho não as reconhece mais. Um sorriso que carregava perdão, antes mesmo de qualquer pedido de desculpas. Ela se afastou, arrastando a bengala pelo chão frio do hospital, e foi sentar-se num banco de plástico no canto da sala de espera, sozinha. Invisível, apenas mais um número na fila. Para Henrique, aquela havia sido apenas mais uma paciente chata, daquelas que aparecem cedo demais e reclamam demais. Mas para ela, aquele havia sido o reencontro que ela esperou a vida inteira. Henrique voltou a rabiscar nas fichas, impaciente, resmungando baixo. Mas havia algo estranho, uma sensação incômoda, como uma pedra no sapato, que ele não conseguia tirar. Ele ergueu os olhos por um breve segundo e olhou na direção da senhora. E, sem entender o porquê, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo naquela mulher, algo que ele não conseguia nomear. Algo que, de forma estranha e inexplicável, parecia familiar. Henrique balançou a cabeça, irritado consigo mesmo, e voltou a ignorar aquela sensação. Mas o destino já havia começado a tecer o fio que os uniria novamente. E nada, absolutamente nada, poderia impedir o que estava prestes a acontecer. Meia hora se passou. Henrique estava debruçado sobre a mesa do posto de enfermagem, cercado por fichas médicas empilhadas, canetas espalhadas e o eterno copo de café já frio. O barulho do corredor era ensurdecedor. Mães segurando bebês chorando, idosos tossindo, o bip intermitente dos monitores, vozes chamando por enfermeiras, mas nada disso importava para ele. Henrique fazia questão de se desligar daquele caos. Afinal, quanto menos se envolvesse, menos se desgastaria. Era assim que ele sobrevivia àquele lugar. Pegou mais uma ficha, olhou o nome rabiscado de forma tremida na linha superior. Maria da Conceição Silva, 72 anos. Dor torácica. Ele bufou, irritado. Mais uma idosa com dor no peito. Provavelmente refluxo, ansiedade, qualquer coisa que não justificasse o drama todo. Pegou a caneta e começou a preencher a observação médica de forma mecânica, sem nem ao menos pensar no que escrevia. Paciente refere dor torácica inespecífica. Solicitar eletrocardiograma de rotina. Observação por 2 horas. Provável alta. Estava prestes a assinar quando ouviu um som. Um pequeno tilintim metálico, seguido de algo rolando pelo chão. Henrique franziu a testa, irritado com a interrupção. Olhou para baixo e viu um pequeno objeto dourado deslizando lentamente, em direção aos seus pés, refletindo a luz fria do neon. Do corredor era um medalhão, antigo, gasto, com marcas do tempo gravadas em cada centímetro de sua superfície. Henrique suspirou, impaciente, e se abaixou para pegá-lo. Era só devolver aquilo e voltar ao trabalho. Nada demais. Mas no instante em que seus dedos tocaram o metal frio, o mundo parou. Literalmente. O barulho do hospital desapareceu. As vozes sumiram. O bip dos aparelhos se tornou distante, abafado, como se ele tivesse mergulhado debaixo d'água. Henrique ergueu o medalhão até a altura dos olhos e sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser. Suas mãos começaram a tremer, levemente no início. Depois, de forma incontrolável. Os dedos apertavam o objeto com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aquele medalhão era idêntico, completamente idêntico ao que ele guardava trancado numa gaveta em casa. O mesmo formato oval, a mesma corrente fina e delicada, o mesmo desenho de flores entrelaçadas na borda, a mesma marca no fecho. Uma pequena rachadura no canto esquerdo. Mas o que mais o aterrorizou foi o brilho. Aquele brilho antigo, desbotado, mas ainda presente. O mesmo brilho que ele via quando criança, quando segurava um medalhão contra a luz da janela do orfanato, tentando imaginar da onde ele vinha, tentando imaginar quem o havia deixado com ele. A respiração de Henrique ficou pesada, o peito começou a apertar.
As pernas fraquejaram. De repente, sem que ele pudesse controlar, as lembranças vieram, como uma enxurrada, como uma represa que se rompe. Ele viu a si mesmo, pequeno, não mais que 4 ou 5 anos, sentado no chão frio de um quarto cinza, com paredes descascadas e cheiro de mofo. O orfanato São Vicente de Paulo. Ele estava sozinho, sempre sozinho. Na mão pequena, segurava um medalhão dourado, o mesmo que agora estava em suas mãos de adulto. Ele lembrou da sensação do metal frio contra a pele, do peso leve, mas ao mesmo tempo tão pesado, como se aquele objeto carregasse tudo o que ele não entendia sobre sua própria existência. Quem é essa mulher na foto? Ele perguntava para as freiras. Sua mãe, diziam, sem olhar nos olhos. Então por que ela me deixou aqui? Silêncio. Sempre silêncio. E ele ficava ali, sentado no chão, olhando para um medalhão, tentando decifrar o rosto borrado na foto antiga, tentando encontrar amor onde só havia ausência. Henrique piscou forte, tentando afastar a lembrança. Mas ela não ia embora. Pelo contrário, ficava mais vívida, mais real, mais dolorosa. Ele apertou os olhos com força, como se isso pudesse apagar tudo. Mas, quando os abriu novamente, ainda estava ali, segurando aquele maldito medalhão. O coração disparou. As mãos tremiam tanto que ele quase deixou o objeto cair. Não podia ser coincidência. Não podia. Com movimentos trêmulos, Henrique girou o medalhão e procurou pelo fecho. Seus dedos deslizaram pela superfície até encontrar a pequena trava lateral. Clique, o medalhão se abriu. E lá estava. A foto, desbotada, amarelada pelo tempo, mas ainda reconhecível, uma mulher jovem, com um sorriso tímido e olhos cheios de vida. E no colo dela, um bebê, o mesmo bebê que ele havia visto em seu próprio medalhão centenas de vezes. O mesmo bebê que ele sabia era ele. Henrique sentiu as pernas bambearem. Segurou na beira da mesa para não cair. Não. Sua mente gritava, negando, rejeitando. Mas o coração sabia. Ele ergueu os olhos lentamente, como se estivesse com medo do que iria encontrar. E então, a viu, a senhora idosa, ainda sentada no banco do canto, olhava para ele, não com cobrança, não com raiva, mas com aquele mesmo olhar que ele havia visto na foto. Um olhar de mãe. Henrique sentiu algo se partir dentro dele, uma rachadura fina, quase imperceptível, mas profunda o suficiente para fazer tudo desmoronar. Naquele instante, o homem que se achava invencível descobriu que havia passado a vida inteira fugindo da única verdade que importava. E agora, ela estava ali, sentada a poucos metros de distância, com um medalhão idêntico e um passado que ele jamais imaginou reencontrar. Por um longo momento, Henrique não conseguiu se mover. Ficou ali paralisado, segurando aquele medalhão como se fosse a única coisa real em um mundo que, de repente, havia se tornado irreal. Sua mente tentava processar, tentava encontrar lógica, tentava negar o que o coração já sabia. Mas não havia lógica possível. Não havia explicação racional. Havia apenas aquela verdade impossível, brilhando no metal gasto de um medalhão antigo. Henrique ergueu os olhos novamente. Desta vez, não desviou. Olhou diretamente para a senhora idosa. E com a voz trêmula, tão baixa que mal podia ser ouvida, perguntou: "Onde a senhora conseguiu isso?" As palavras saíram quebradas, hesitantes. Não havia mais arrogância. Não havia mais frieza. Apenas um homem assustado diante de algo que ele não conseguia compreender. A idosa ergueu o rosto lentamente. Os olhos dela, cansados e marcados pelas rugas do tempo, encontraram os dele, e por um instante ela pareceu não entender a pergunta. Henrique deu um passo à frente, depois outro. As pernas tremiam, mas ele continuou. Parou na frente dela e, com a mão ainda trêmula, mostrou o medalhão. Esse medalhão. "Eu tenho um igual." A voz dele falhou. Era da minha mãe. Ele engoliu em seco, lutando contra um nó na garganta. "Me diga, por favor, onde a senhora conseguiu isso?" A mulher ficou imóvel. Os olhos arregalaram-se, a respiração ficou presa, e então, lentamente, como se a vida toda estivesse sendo revivida em um só segundo, ela levou a mão ao peito. O gesto foi instintivo,
protetor, como se o coração de repente tivesse parado de bater. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado, silenciosas, pesadas, carregadas de décadas de dor. E então, com a voz mais frágil que Henrique já tinha ouvido em toda a sua vida, ela sussurrou: "Meu filho." O mundo desabou. Henrique recuou como se tivesse levado um soco no peito. Os olhos arregalaram. A respiração falhou. Ele balançou a cabeça, negando, rejeitando. Não, isso não é possível. Mas a mulher continuou olhando para ele, e nos olhos dela havia algo que ele não conseguia ignorar, algo que ultrapassava palavras, algo que apenas uma mãe pode ter: reconhecimento, amor, dor. Não, a voz de Henrique saiu mais alta dessa vez, desesperada. "Não pode ser você. Minha mãe morreu. Foi o que me disseram. Ela morreu quando eu era bebê." A idosa começou a chorar. Não aquele choro contido, educado, mas um choro profundo, que vinha lá do fundo da alma. Um choro que carregava anos de culpa, de arrependimento, de noites em claro pedindo perdão a um filho que ela nunca mais viu. "Mentiram, meu filho." Ela mal conseguia falar entre os soluços. "Mentiram para você e mentiram para mim também." Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Segurou na beira da maca ao lado para não cair. "Eu nunca quis te deixar." A voz dela era um fio. "Você era tão pequeno, tão frágil e eu não tinha nada. Nada. Nem casa, nem comida, nem esperança." Ela fechou os olhos, como se reviver aquilo fosse doloroso demais. "Eu era empregada doméstica. Ganhava uma miséria. Dormia num quartinho sem janela. E quando você nasceu, eles me demitiram. Disseram que não podiam ter uma mãe solteira na casa deles, que era vergonhoso." Henrique estava congelado, incapaz de interromper. "Eu tentei, meu filho. Juro por Deus que tentei. Dormi na rua com você nos braços. Pedi esmola, bati de porta em porta procurando trabalho. Mas ninguém me dava chance. Ninguém queria uma mulher com um bebê." A voz dela quebrou e você chorava. Chorava de fome, chorava de frio. "E eu não tinha nada para te dar. Nada." As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto dela. Aí, uma freira me disse que no orfanato você teria comida, teria um teto, teria uma chance. E eu achei que estava fazendo o melhor para você. Achei que você seria mais feliz sem mim." Henrique sentiu algo se partir dentro dele, uma rachadura profunda, dolorosa, que atravessou cada camada de proteção que ele havia construído ao longo dos anos. "Eu te levei até o portão." A mulher continuou, a voz sumindo entre os soluços. "Te entreguei nos braços da freira. E você olhou para mim, com aqueles olhinhos tão pequenos, tão inocentes. E eu jurei que voltaria, jurei que te buscaria assim que conseguisse me reerguer." Ela cobriu o rosto com as mãos. "Mas a vida foi cruel, meu filho. Eu trabalhei, juntei dinheiro e, quando voltei, você já tinha sido adotado. Me disseram que tinha ido para uma família boa e eu achei que fosse melhor assim, que você fosse feliz, que me esquecesse." Henrique não conseguia falar. As palavras estavam presas na garganta, sufocadas pela emoção. "Mas eu nunca te esqueci." Ela ergueu os olhos para ele, vermelhos, inchados, mas cheios de amor. "Nem um dia, nem uma hora. Eu rezei por você todos os dias da minha vida. Pedi a Deus que te protegesse, que te desse tudo o que eu não pude dar." Ela estendeu a mão trêmula, hesitante, com medo de ser rejeitada. "E agora você está aqui, na minha frente, forte, realizado. E eu só queria te pedir perdão, só isso. Perdão por ter te deixado, perdão por não ter sido a mãe que você merecia." Henrique ficou imóvel, olhando para aquela mão estendida. De repente, tudo fez sentido. As lembranças voltaram com força total. Não mais fragmentadas, não mais confusas, mais vívidas, reais. Ele se viu criança, sentado no chão frio do orfanato, segurando o medalhão e perguntando: "Por que minha mãe não me quer?
Ele se viu adolescente, sozinho no quarto, olhando para a foto borrada e sentindo um vazio enorme no peito. Ele se viu adulto, bem-sucedido, reconhecido, mas sempre com aquela sensação de que algo faltava, sempre com um buraco que sucesso nenhum conseguia preencher. E agora, décadas depois, ele entendia o que faltava não era reconhecimento, não era dinheiro, não era status, era amor. O amor que ele passou a vida inteira procurando nos lugares errados. As lágrimas começaram a cair, silenciosas no início. Depois, mais fortes, até que se transformaram em soluços incontroláveis. Henrique, o médico, frio e arrogante. O homem que nunca chorava, desabou. E pela primeira vez em sua vida, permitiu-se ser apenas o que sempre foi. Um filho que precisava da mãe. O corredor do hospital continuava barulhento. Pessoas passavam apressadas, telefones tocavam, vozes chamavam por médicos e enfermeiros. Mas, para Henrique e aquela mulher, o mundo havia parado. Ele ficou ali, de pé, diante dela, completamente imóvel. As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto, molhando o jaleco branco que antes era símbolo de sua arrogância. Toda aquela postura superior havia desaparecido. O médico renomado, frio e distante, já não existia mais. Ali estava apenas um homem quebrado. Um filho que por toda a vida carregou uma ferida que nunca cicatrizou. E agora diante dele estava a única pessoa no mundo que poderia curá-la. Sem dizer uma palavra, Henrique limpou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mas era inútil. Não havia controle possível diante daquilo. Então, com movimentos lentos e cuidadosos, ele pegou uma cadeira de plástico encostada na parede. Arrastou até ficar ao lado da mãe. E sentou-se, não como médico, mas como filho. A senhora idosa o observava em silêncio, com os olhos ainda molhados, mas agora via algo diferente neles. Não era mais apenas dor. Era alívio. Era paz. Como se, depois de décadas carregando um peso insuportável, ela finalmente pudesse descansar. Henrique olhou para ela. Realmente olhou, não com o olhar apressado e displicente de antes, mas com atenção, com cuidado. Viu as rugas profundas ao redor dos olhos, as mãos marcadas pelo trabalho pesado, o cabelo branco preso de forma simples, as roupas limpas, mas emendadas em vários lugares. Cada detalhe contava uma história de luta, de sacrifício, de uma vida inteira dedicada à sobrevivência. E ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que tudo aquilo tinha sido por ele. Henrique estendeu a mão devagar, hesitante, como quem não tem certeza se merece tocar. Mas, quando seus dedos roçaram os dela, algo dentro dele se acalmou. Ele ajeitou o travesseiro atrás das costas dela, com cuidado, certificando-se de que ela estava confortável. Verificou o soro improvisado que uma enfermeira havia colocado enquanto esperava atendimento. E então, com as mãos ainda trêmulas, segurou a mão dela. Era uma mão pequena, frágil, gelada. Mas para Henrique, era a mão mais importante do mundo. A idosa sorriu. Um sorriso fraco, cansado, mas genuíno. O tipo de sorriso que uma mãe dá quando finalmente vê o filho. Depois de anos de ausência, você sempre foi o meu orgulho, meu filho. A voz dela era quase um sussurro, fraca demais para ser ouvida em meio ao barulho do hospital. Mas Henrique ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais alta e clara do mundo. Mesmo longe, mesmo sem te ver, eu sempre soube que você seria alguém especial. Henrique baixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dela. A culpa pesava demais. A vergonha de tê-la tratado com desdém, de tê-la ignorado, de não tê-la reconhecido. Por que a voz dele saiu rouca, embargada menos? Por que você não me procurou antes? Ele ergueu os olhos, enfim. E havia súplica neles, como se precisasse desesperadamente entender. A mulher sorriu de leve, um sorriso melancólico, cheio de resignação. Eu tentei, meu filho. Acredite, eu tentei. Ela fez uma pausa, respirou com dificuldade. Mas o tempo é cruel, ele não espera por ninguém. E quando finalmente juntei coragem, quando finalmente encontrei forças para vir até você, meu corpo já não era o mesmo.
Henrique apertou a mão dela, sentindo um aperto no peito. Não fala assim, mãe. A palavra saiu naturalmente, sem pensar, sem filtro. Mãe, ele a chamou de mãe. E no momento em que percebeu o que havia dito, congelou. A idosa também percebeu. Os olhos dela se iluminaram. As lágrimas voltaram a escorrer, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de felicidade. Você me chamou de mãe. A voz dela era tão suave, tão cheia de emoção, que Henrique sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Ele não conseguiu segurar mais. O choro voltou com força total, mas desta vez ele não lutou contra, não tentou esconder, deixou as lágrimas caírem livremente enquanto segurava a mão da mãe com firmeza, como se quisesse recuperar todos os anos perdidos em um só instante. Me perdoa. Henrique mal conseguia falar. Me perdoa por tudo, por não ter te reconhecido, por ter te tratado mal, por ter sido tão frio. A voz dele quebrou. Me perdoa por ter me tornado esse homem arrogante. Esse homem vazio. Você merecia encontrar alguém melhor. Alguém que... A mãe o interrompeu, erguendo a mão trêmula e tocando o rosto dele com a ponta dos dedos. O toque era leve, delicado, mas carregava décadas de amor acumulado. Eu sempre te perdoei, meu filho. Ela acariciou o rosto dele devagar, como se estivesse memorizando cada traço, cada detalhe. Não há nada a perdoar. Você se tornou um homem brilhante, um médico. Você salva vidas. Eu não poderia estar mais orgulhosa. Henrique balançou a cabeça, discordando. Mas eu não fui um bom homem. Eu tratei as pessoas com desprezo. Eu me achei melhor que todo mundo. Você estava com medo. A voz dela era firme, mesmo fraca. Com medo de sentir. Com medo de ser abandonado de novo. E... eu entendo isso, meu filho. Entendo porque fui eu quem te deixou. E essa culpa eu vou carregar pro túmulo. Não. Não. Henrique segurou a mão dela com mais força. Você não teve escolha. Você fez o que pôde. Você me deu uma chance. E por isso eu te agradeço. As lágrimas dela caíram mais rápido. E agora ela sorriu. Um sorriso cansado, mas em paz. Agora posso ir tranquila. Porque eu te vi. Porque... te abracei, porque ouvi você me chamar de mãe. Não fala assim, Henrique se desesperou. Você não vai a lugar nenhum. Eu vou te cuidar, vou te tratar, vou fazer tudo o que for preciso para você ficar bem. Ela acariciou o rosto dele mais uma vez. Você já fez, meu filho. Você já me curou. Henrique não aguentou, encostou a testa na dela, em silêncio, e deixou as lágrimas caírem. Naquele momento, o hospital desapareceu. Os barulhos sumiram. O mundo deixou de existir. Havia apenas eles dois, mãe e filho, reunidos depois de uma vida inteira separados. E pela primeira vez em décadas, Henrique sentiu algo que havia esquecido como era. Sentiu-se completo. O homem frio e distante havia morrido. E em seu lugar, nascia um filho quebrantado, mas finalmente livre. Henrique não salvou apenas uma vida naquele dia, ele salvou a própria alma. As horas seguintes passaram como um borrão. Henrique não saiu do lado da mãe, monitorou cada batimento cardíaco, ajustou cada medicação, verificou cada sinal vital, com uma atenção que ele nunca havia dedicado a paciente algum, porque ela não era apenas mais uma paciente, era sua mãe. E ele tinha uma vida inteira de cuidados para compensar. A equipe do hospital observava em silêncio, surpresa com a transformação. O médico arrogante, que gritava com todo mundo, agora falava em tons baixos e gentis. O homem que não olhava nos olhos de ninguém agora segurava a mão de uma idosa, com a ternura de quem segura algo precioso. Algo havia mudado nele, algo profundo, algo que nenhum diploma ou reconhecimento jamais conseguiria ensinar. Quando a noite chegou, a mãe de Henrique estava estável. O coração, que antes batia irregular e fraco, agora pulsava com mais força. A dor no peito havia diminuído. Os exames mostravam melhora. Ela dormia tranquila, com um sorriso suave nos lábios, finalmente em paz. Henrique permaneceu sentado ao lado da cama, observando-a dormir. De vez em quando,
ajeitava o cobertor, verificava o soro, segurava a mão dela, como se tivesse medo de que, se soltasse, ela desaparecesse novamente. Mas desta vez, ele não a deixaria ir nunca mais. As primeiras luzes da manhã começaram a entrar pelas janelas do hospital. Henrique se levantou devagar, cuidando para não acordá-la. Beijou a testa dela com delicadeza e sussurrou: "Eu volto logo, mãe. Prometo." Ela sorriu levemente no sono, como se tivesse ouvido. Henrique caminhou pelo corredor, mas seus passos eram diferentes agora. Mais lentos, mais conscientes, como se cada passo carregasse o peso de uma vida inteira de aprendizado concentrado em uma única noite. O jaleco branco ainda estava em seu corpo, mas ele já não parecia o mesmo homem que entrou ali horas antes. Seus olhos, antes duros e frios, agora carregavam algo diferente. Não era fraqueza, era humanidade. Nas mãos, segurava um medalhão. Estava aberto, mostrando a foto antiga de um bebê sorrindo nos braços de uma mulher jovem e cheia de esperança. Aquela mulher tinha se tornado a senhora idosa, que agora descansava a alguns metros atrás dele. E aquele bebê havia se tornado o homem que por anos buscou sucesso em todos os lugares errados. O olhar de Henrique era de quem carregava dor. Sim, havia dor, a dor de todos os anos perdidos, a dor do tempo que nunca voltaria, a dor de saber que quase perdeu a única pessoa que realmente importava. Mas havia também paz, uma paz profunda, que ele nunca havia sentido antes, a paz de quem finalmente encontrou o que procurava. Henrique parou diante das grandes portas de vidro da entrada do hospital. Lá fora, o sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e dourado. A luz atravessou as janelas e tocou seu rosto. Iluminou as lágrimas secas em suas bochechas, as olheiras profundas, mas também o sorriso leve que começava a se formar. Era como um sinal silencioso de recomeço. Henrique passou anos salvando vidas, anos estudando, treinando, aperfeiçoando suas habilidades, tornando-se um dos melhores médicos do hospital. Mas em toda essa jornada, ele nunca percebeu a verdade mais simples e devastadora de todas. A vida que mais precisava salvar era a dele. Ele parou por um instante na porta, ainda segurando o medalhão. Olhou para o céu através do vidro e respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã. Entre os dedos, o medalhão refletia a luz dourada do amanhecer e, por um breve momento, parecia brilhar com vida própria, como um coração que finalmente volta a bater, como uma alma que finalmente encontra propósito. Henrique sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. E então, uma certeza surgiu em seu peito. Algumas curas não acontecem com remédios, não acontecem com cirurgias complexas ou tratamentos inovadores. Algumas curas só acontecem quando o coração finalmente se permite sentir, quando o orgulho é substituído pela humildade, quando a arrogância dá lugar à compaixão e quando o perdão finalmente encontra espaço para florescer. Henrique guardou o medalhão no bolso, bem perto do coração, e caminhou para fora do hospital. Cada passo deixava para trás o homem que ele costumava ser, o médico frio, arrogante, distante, vazio. Aquele homem havia morrido naquela noite, e em seu lugar nascia alguém novo, alguém que finalmente entendia o que realmente importa. Naquele dia, Henrique não perdeu uma paciente. Ele reencontrou o que nunca deveria ter deixado morrer: o amor, o perdão, a humanidade. E pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu verdadeiramente vivo. Alguns reencontros acontecem tarde demais, outros acontecem no tempo certo. E alguns acontecem exatamente no momento em que precisamos deles, para não nos perdermos completamente. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele não segue nossa agenda, não respeita a nossa pressa, não se curva à nossa vontade. Mas ele sempre sabe o momento exato em que dois corações quebrados precisam se encontrar para serem curados. Henrique aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que o sucesso não vale nada quando o coração está vazio, que diplomas não aquecem noites solitárias, que reconhecimento não preenche o vazio de uma vida sem amor.
Ele aprendeu que às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa, e que o perdão não muda o passado, mas transforma completamente o futuro. Porque no fim, quando tudo se acalma e o silêncio finalmente chega, o que fica não é o dinheiro, não é o status, não é o ego. O que fica é o amor. E Deus, em sua infinita sabedoria, sempre encontra uma forma de curar o que o orgulho machucou. Sempre, mesmo que demore uma vida inteira. Alguns reencontros acontecem tarde, tão tarde que quase perdemos a esperança, tão tarde que achamos que já não há mais tempo. Mas nunca, nunca são em vão, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele não tem pressa, não se apressa, Não se atrasa. Ele simplesmente espera o momento exato, o momento certo, o momento em que dois corações estão prontos para se reencontrarem, o momento em que o orgulho finalmente se curva e o que estava separado pode finalmente se unir. Às vezes, é preciso uma vida inteira para entender uma verdade simples, uma verdade que muda tudo. O perdão não muda o passado, não apaga as dores, não desfaz os erros, não recupera o tempo perdido, mas transforma completamente o futuro. Porque quando perdoamos, libertamos não apenas quem nos machucou, mas libertamos principalmente a nós mesmos. E quando finalmente o coração se rende, quando para de lutar, de resistir, de se proteger, o que antes era ferida aberta e sangrando vira cicatriz de amor. Uma marca que permanece, que conta uma história, que lembra de onde viemos, mas que não dói mais, porque foi curada, não com remédios, não com tempo, mas com perdão, com amor, com a graça de Deus. Porque no fim, quando tudo se acalma e podemos ver com clareza, percebemos que Deus sempre encontra uma forma de curar o que o orgulho machucou, uma forma de unir o que a dor separou, uma forma de trazer luz onde só havia escuridão. E mesmo que leve uma vida inteira, mesmo que o caminho seja doloroso, mesmo que a jornada pareça impossível, Ele nunca desiste, nunca abandona, nunca deixa de acreditar que ainda há tempo. Porque para Deus sempre há tempo para o amor vencer, sempre há tempo para o perdão florescer, sempre há tempo para dois corações se reencontrarem. E quando isso acontece, quando finalmente acontece, não importa quanto tempo passou, não importa quanta dor foi vivida, não importa quanta distância foi percorrida. O que importa é que o amor sempre vence, sempre